Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos! E voltamos agora para falarmos sobre os tipos de sujeito. Esta aula é uma aula muito importante, principalmente para você entender concordância, tá? Inclusive, neste momento da aula, eu já falarei com vocês sobre concordância simples, tá bom? Então vamos lá para a tela? Olha só, tipos de sujeito. Vamos entender aqui, primeiramente, já nesta parte mesmo aqui. O que é um sujeito? Um sujeito é aquele termo que faz o verbo ser flexionado. Faz o verbo ser flexionado. Ou, para facilitar a sua vida, ele pratica a ação do verbo. Pratica a ação do verbo. Esta é uma boa maneira de você, esta daqui, é uma boa maneira de você entender o que é um sujeito. Mas nem sempre ele praticará a ação do verbo. Então, por exemplo, numa construção assim, ó, simples, eu venho e digo assim, ó, Maria comprou um carro. Pronto. Vamos fazer nossa análise sintática. Comprou. Quem é que comprou um carro? Maria. Esse é o meu sujeito. Então, neste momento da aula, nós vamos falar sobre o sujeito praticando a ação do verbo. Mas, mais adiante, nós falaremos sobre o sujeito sofrendo a ação do verbo. Então, certo. Vamos lá. Maria comprou um carro. Quando você vai fazer uma análise sintática, o que você deve fazer primeiramente? Identificar o verbo. Maria comprou um carro. Cadê o verbo? Comprou. Assim que você identificar o verbo, você deve fazer esta pergunta: quem ou o que, tá? Dependendo do contexto, o quem não encaixa ou o que não encaixa. Então vamos lá. Quem comprou um carro? Assim que você fizer esta pergunta, imediatamente você vai encontrar a sua resposta: Maria. Então, Maria será o sujeito do verbo comprar. Certinho? Então, maravilha. Se você não fizer esta pergunta, a chance de você cair em uma pegadinha da banca é gigantesca. Tá certo? Então, resumindo, comece pelo verbo. Encontrou o verbo? Procura o sujeito. Vamos aqui para a questão. Para a questão, para a classificação. Na verdade, eu vou continuar aqui. Vamos lá. Quando eu falo sobre sujeito, há algumas classificações. Nós temos o sujeito simples, há o sujeito composto, há o sujeito oculto, há o sujeito indeterminado, há o sujeito inexistente e há o sujeito oracional. Oracional. Não falaremos sobre ele nesse momento da aula, tá bom? O sujeito oracional será trabalhado nas orações, vou ter que apagar isso aqui, substantivas. Eu só preciso, neste momento, que você saiba que ele existe. Então, agora vamos falar sobre todos esses sujeitos. Vamos começar aqui com o sujeito simples. Por que ele é chamado de sujeito simples? Porque ele possui apenas um núcleo. E aí você me diz, tá, e o que é núcleo? Vou te explicar. Olha só, vamos colocar aqui, núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito?
O núcleo do sujeito é a parte mais importante, no caso a palavra, né? É a palavra mais importante do sujeito. Outra coisa, o núcleo do sujeito jamais, mas é jamais, será preposicionado. Jamais será preposicionado, certo? E outra coisa, o verbo concordará com ele. Certinho? Então, maravilha. Vamos aqui. Então, quando eu tenho um núcleo do sujeito, quando eu tenho um sujeito simples, é porque eu tenho um núcleo só. Então, vamos fazer nossa análise sintática? Análise sintática sempre parte do verbo. Onde é que está o verbo nesta primeira oração? Maria gosta de chocolate. Gosta. Pronto, aqui está o verbo. Vou usar a caneta vermelha que fica melhor. Identifiquei o verbo, eu preciso fazer a pergunta: quem ou o quê? Quem gosta de chocolate? Maria. Perceba que Maria é o elemento que pratica a ação de gostar. Logo, eu tenho um sujeito. E este sujeito, ele é simples. E também é o núcleo do sujeito. Simples assim. Vamos para outra. Chegaram à minha casa na tarde de ontem as encomendas da Shopee. Por onde que eu começo minha análise sintática? Verbo. Cadê o meu verbo? Chegaram. Eu encontrei o verbo, eu preciso encontrar o sujeito. Na verdade, aqui, o que encaixa é a pergunta o quê? Eu estava escrevendo o quê? O que chegaram? Pergunte. O que chegaram? As encomendas da Shopee. Perceba que este termo aqui, ele pratica a ação de chegar, ou ele faz o verbo chegar ser flexionado. Então, isto daqui, ele é o meu sujeito. Note o seguinte, perceba que a palavra encomenda está no plural. Logo, o meu verbo chegar também deve estar no plural. A mesma coisa acontece na oração de cima. Perceba que o verbo gostar está no singular. Por quê? Porque o meu sujeito está no singular. Eu não poderia dizer Maria gostam de jeito nenhum. Ou então dizer algo que as pessoas gostam muito de dizer, que é o seguinte: as meninas chegou. Fala, minha Nossa Senhora, quem é que nunca ouviu alguém falar dessa forma? É um horror, né? Esta pessoa precisa fazer as pazes com a concordância. Por que eu não posso dizer as meninas chegou? Porque o meu sujeito, quem chegou? Se você faz a pergunta, quem é que chegou? Logo você identifica que são as meninas. Então o verbo tem que ser chegou? De jeito nenhum. Como é que tem que estar este verbo? No plural, para concordar com o núcleo do sujeito, que é meninas. Então, chegaram. Pronto. E aí, voltemos à segunda oração. Note que aqui o meu verbo está no plural para concordar com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Encomendas. Aí, por que ele é o núcleo do sujeito? Primeiramente, porque é a minha palavra mais importante. E o meu verbo vai concordar com ela. Segunda coisa, por que da Shopee não pode ser um núcleo do sujeito? Primeira coisa, ele está preposicionado. O núcleo do sujeito, voltemos aqui, jamais será preposicionado, ou seja, ele jamais será acompanhado de uma preposição. Então, por isso que não pode ser o meu núcleo. Isto daqui é concordância básica. Concordância básica. O que a banca vai falar com vocês? Ela vai dizer algo do tipo: os jogadores do time é ótimo. Por exemplo, a banca pode dizer isso.
Essa concordância está certa? De maneira alguma. Por quê? Porque este verbo ser deve concordar com o núcleo do sujeito. Então, como é que ficaria? Os jogadores do time são. Ui! Os jogadores do time são ótimos. Porque este verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, que é jogadores. E do time não pode ser núcleo do sujeito porque está preposicionado. Fez sentido para todo mundo? No entanto, ó, tudo isso aqui é sujeito. E sujeito simples. Às vezes, queridos, eu tenho um sujeito gigantesco. Então, eu posso ter uma construção assim, ó. Deixa-me pensar aqui, ó. Os alunos da escola do bairro onde eu trabalho há anos, preste atenção, são bons. Veja só, como é que você vai perceber qual é o sujeito? Primeira coisa, você vai entender o que a banca quer. Então, provavelmente, a banca vai destacar este verbo. Suponhamos, são bons. Aí você vai ficar. Aí a banca vai dizer, o verbo ser está no plural para concordar com seu sujeito anos. Certo ou errado? Para você saber se está certo ou errado, você tem de ir ao verbo e perguntar quem, ou perguntar o quê. Quem são bons? Os alunos da escola do bairro onde eu trabalho há anos. Tudo isso sujeito. Na verdade, vai até aqui, ó, onde eu trabalho. Veja, onde que está o núcleo do meu sujeito? Alunos. Perceba que tudo isto é o meu sujeito. A banca vai querer te conduzir a entender que o sujeito é o termo mais próximo, ou que o sujeito é indeterminado, ou que o sujeito é qualquer coisa. E você não cairá nessa pegadinha se você conversar com o seu verbo. Então, veja. Outra coisa. Por que alunos é o meu núcleo? Porque, ó, da escola está preposicionado, do bairro, onde tem uma ideia aqui uma ideia locativa, onde eu trabalho. Na verdade, eu tenho na verdade, vai até aqui, ó, perdão. O sujeito vem até aqui, ó. E o restante, ó, são intercalações entre o meu sujeito e o meu verbo, certinho? E aqui, ó, tem uma outra oração. Aqui, ó, tem uma outra oração. Aqui eu tenho outra oração. E daqui, gente, ao infinito ao além fazendo análises sintáticas. Mas o que eu quero que você observe é que, às vezes, o núcleo do meu sujeito vem muito distanciado de seu verbo. Certinho? E aí, o verbo ser vai concordar com alunos. Vamos continuar aqui, ó. Ah, só uma observação ainda nesta construção. É muito comum em construções em que o sujeito está posposto, as pessoas falarem assim: chegou à minha casa na tarde de ontem as encomendas da Shopee. E fica bem errado, tá? Por que fica errado? Porque o sujeito, no caso, o núcleo do sujeito está no plural. Logo, o verbo também tem de estar. Vamos aqui para o outro. Ninguém gosta de ser ludibriado. Ó, eu vou trabalhar aqui, neste momento, com o verbo gostar, tá? Depois eu falo aqui sobre o verbo ser. Veja só, quem é que gosta? Você vem aqui e pergunta, ó. Quem? Quem gosta? Ninguém. Isto é o meu sujeito. Ele é um sujeito simples, vou até colocar aqui, ó. Simples, e aqui eu vou abreviar. Cuidado quando eu tenho o pronome indefinido. Agora, nós vamos começar a trabalhar bastante com os pronomes, eles aparecerão. E, inclusive, você vai conseguir consolidá-los melhor em sintaxe. Então, perceba o seguinte. Cuidado com questões do tipo, porque a banca pode te levar a crer que o sujeito do verbo gostar é indefinido, é oculto, é inexistente, é qualquer outra coisa. Mas você vai perguntar, quem gosta de ser ludibriado? Ninguém. E ninguém é o sujeito, tá? É o sujeito sintático. Mas você vai dizer, professora, mas ninguém está praticando a ação do verbo. Sim, mas o sujeito não é somente aquele elemento que pratica a ação do verbo. O sujeito, ele é também aquele elemento que faz o verbo ser flexionado.
Inclusive em uma construção do tipo ninguém chegou. Olha isso. Se eu venho e pergunto quem chegou, aí você vai pensar ninguém, então ninguém está praticando a ação. Está? Ninguém é sujeito simples que pratica, entre aspas, o sujeito, a ação de chegar, que faz o verbo chegar ser flexionado. Cuidado com o sujeito cujo núcleo seja um pronome indefinido, tá bom? Aí continuemos, ó. Todos querem sair cedo. Eu vou focar somente no verbo querer. Vou ignorar aqui, por enquanto, o verbo sair. Vou ignorar os verbos no infinitivo, tá? Então, quem querem sair, ó? Faz a pergunta. Quem é que querem sair? Todos. Sujeito simples, tá? Quem disse tal atrocidade? Outra coisa. Cuidado com isso aqui, ó. Eita, ficou errado, hein? Quem disse tal atrocidade? Ficou tão feio, né? Eu vou arrumar. Quem é que disse tal atrocidade? Veja só. Quem disse? Faz a pergunta ao verbo. Quem? Ah, como assim? Sim, isto daqui, queridos, é um pronome indefinido. O pronome indefinido, ele também pode exercer a função de sujeito. Então, ai, professora, mas ninguém está praticando a ação de dizer. Pois é, nem sempre o sujeito pratica a ação do verbo. Às vezes ele só faz o verbo ser flexionado, que é o caso que é o caso dessa construção. Quem disse tal atrocidade? O pronome quem, que é um pronome interrogativo, faz o verbo dizer, que está no seu subjuntivo, no modo subjuntivo, ser flexionado, tá bom? Então, muito cuidado. Fez sentido? Então, pronto. Gente, é engraçado. Mas, normalmente, as bancas trabalham com esse sujeito simples, com essa coisa mais simplória. E traz isso aqui que confunde os candidatos, traz isso aqui que confunde os candidatos, traz esse sujeito posposto. Eu vou até anotar essa palavra para você. Isto daqui, ó, é um sujeito posposto. O que é posposto? Depois. Diferente desse daqui, ó, que eu tenho um sujeito anteposto. O que é anteposto? Posto antes, tá bom? Então, qualquer coisa na oração pode ser anteposta ou posposta. Ah, eu posso ter um objeto direto anteposto, um objeto direto posposto, sujeito posposto, anteposto. É uma palavra de que a banca gosta bastante, tá bom? De que as bancas, não só uma. Então, queridos, se você já entendeu o sujeito simples, você entendeu também o sujeito composto, que é quando eu tenho duas ou mais orações. Oh, perdão. Dois ou mais núcleos. Vamos lá, ó. Sempre pelo verbo. O rapaz e a moça... Opa, perdão. O rapaz e a moça compreenderam o assunto explicado. Eu vou focar só nesse daqui, tá bom? Quem compreenderam? Ó, faz aqui a pergunta ao verbo. Quem foi que compreenderam? A moça e o rapaz. Esse é o meu sujeito. Só para você entender aqui, nem sempre isso vai acontecer com essa lógica, tá? Mas perceba, a moça praticou a ação de compreender? Praticou. E o rapaz também? Então, perceba que eu tenho duas palavras importantes dentro deste sujeito. Por isso que eu tenho um sujeito composto, tá? O verbo, em regra, vai concordar com os dois núcleos. Pode acontecer de o verbo concordar com o mais próximo quando o sujeito está posposto, tá bom? Mas, em regra, segundo o Bechara, é que o verbo fique no plural, tá bom? Em regra. Prova. Mas é bom sempre saber. Só para você saber aqui, ó, explicado, ó, o que foi explicado? O que foi explicado? O assunto? Já aqui, ó, eu tenho um sujeito simples. Tá vendo como não é um bicho de sete cabeças? Ó, vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre o sujeito oculto. Há outras nomenclaturas também, tá? Existe o sujeito oculto, implícito. Vou escrever mais bonito. Oculto, implícito, elíptico
ou desinencial. Pronto, eu vou explicar o que essas palavras significam. Oculto, implícito e elíptico. O que essas palavras significam? Significam que o sujeito está escondido, tá? E desinencial significa que eu consigo perceber o sujeito do verbo pela desinência do verbo. Já já eu falo melhor sobre isso. O que significa um sujeito oculto? Ele não está explícito. Olha, a própria palavra já me diz isso. Ele está implícito, ou seja, ele não está explícito. Ou seja, ele não está escrito. Tá certo? Então, veja só. Amamos português. Por onde que começamos nossa análise sintática? Pelo verbo. Amamos. Aí você vai fazer a pergunta. Lembre-se de que nós temos a pergunta. Quem amamos? Quem é que amamos? Nós. Eu precisei dizer que somos nós quem amamos português? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu consigo perceber o sujeito do verbo pelo próprio verbo, conversando com ele. Já percebo que o meu sujeito é nós. Então, isso significa oculto, implícito ou elíptico. Cuidado com essa palavra elíptico. Por que é desinencial, professora? Ele também pode ser chamado de desinencial porque eu consigo perceber quem é a pessoa do verbo pela desinência do verbo. O mos é desinência de quê? É desinência, número pessoal, de primeira pessoa do plural. Inclusive, nós falamos sobre isso em verbos, tá? Sobre desinências, modo temporais e número pessoais. Certinho? Ó, vamos continuar aqui. Por acaso, gostas de estudar? Por onde que eu gosto? Por onde que eu gosto, ó? Por onde que eu começo minha análise sintática? Gostar. Já já eu falo sobre o verbo estudar, tá? O que nós fazemos? Pergunto quem. Quem gostas? Tu. Tu gostas de estudar. Logo, eu tenho um sujeito oculto. Simples assim. Pare de fazer tanta coisa errada. Pare. Queridos, só uma observação. Vamos lá. Verbos no imperativo. Quando eu estou diante de um verbo no imperativo, normalmente, seu sujeito aparece oculto. Normalmente. Então, quando você vir o verbo no imperativo, ó, pare. Já já eu falo do verbo fazer, tá? Pare. Você já vai notar que este verbo está no imperativo. E aí, quem pare? Tá dizendo quem pare? Não. Então, perceba, então, que o seu sujeito está oculto. Tá bom? Então, aqui, ó, o sujeito, ele está oculto. Quem pare? Você. Pare você de fazer tanta coisa errada. Fez sentido, pessoal? Então, muito cuidado com isso, porque a banca, ó, pode querer te pegar nisso aqui. Fez sentido? Maravilha. Agora, eu falei que eu ia falar sobre estes verbos aqui no infinitivo, né? Existe uma coisa que é um problema. Qual é o problema? Chamado infinitivo. Porque não há um consenso entre os gramáticos. Na verdade, não é que haja um consenso. É que não há nada muito categórico em relação ao infinitivo. Então, vou dizer uma coisa sobre o infinitivo impessoal. Celso Cunha diz que quando nós estamos diante de um verbo no infinitivo impessoal, tá bom? Sem referência nenhuma, nós temos um sujeito inexistente. Celso Cunha diz isso. No entanto, o Fernando Pestana, e se eu não me engano o Segala também, ele diz que quando nós estamos diante de um verbo no infinitivo, sem referência, tá? É importante que seja sem referência. Nós temos um sujeito indeterminado, tá bom? Boa notícia, eu nunca vi isso em prova. Estou falando isso a você, nem trouxe anotado para que não haja confusão. Estou dizendo isso a você para que você saiba, tá?
que há essa fala entre um e outro, tá bom? Então, como é que você vai perceber se o verbo se refere ou não a um sujeito? Você vai ter que interpretar. Então, por exemplo, numa construção assim, ó. Pare de fazer tanta coisa errada. Aqui eu também tenho esse sujeito aqui que é o você, né? Mas, então quem não deve fazer tanta coisa errada? Você. Quem gosta de estudar? No caso, quem estuda, estuda. No caso, aqui no caso, ó, eu tenho a ausência de referência. Certo? Ó, eu não tenho a pessoa aqui que está estudando. Eu tenho a coisa feita. Tá vendo que coisa louca? E quando é assim, ó, dançar é muito bom. Veja só, quem que está praticando a ação de dançar? Eu não tenho ninguém. Então eu tenho esse verbo no infinitivo impessoal, sem nenhuma referência. Então, ó, só para que você saiba, mas para que você tenha assim, fique com o seu coração assim bem calmo, eu nunca vi isso em prova. Tá bom? Então, dá para respirar tranquilo. Vamos continuar? Deixe-me até dizer uma outra coisa, ó. Vamos analisar esta oração. Perceba que aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Vamos fazer a sintaxe desse verbo, ó. Quem é muito bom? O que é muito bom? Dançar. Então, perceba que eu tenho um verbo aqui, ó, exercendo a função de sujeito. Legal, né? Isso aqui é meu sujeito oracional. Uma das formas, né, do sujeito oracional. Então, veja que o que é muito bom? Dançar. Então, eu tenho um verbo, que no caso é uma oração, exercendo a função de sujeito. Certinho? E aqui, o sujeito do verbo dançar. A gente entra naquela questão que eu havia dito. Que, um diz uma coisa, outro diz outra, e aí a gente entrega para Deus. E agradece por as bancas quase não cobrarem isso. Eu nunca vi. Eu já respondi a questão nessa vida, viu? Vamos continuar, queridos? Eu vou falar sobre o sujeito indeterminado e logo, logo nós fazemos uma pausa. Vamos pensar aqui, ó, o sujeito indeterminado. Pense, queridos, na nomenclatura das coisas, isso vai ajudar. Ó, só para você não se confundir, é muito comum as pessoas se confundirem. Oculto. Pense. Ó, vem comigo. Pense comigo, o que é algo oculto? Nossa, tá oculto. Tem algo escondido ali. Escondido, oculto, lícito. E o que é indeterminado? É algo que não se sabe bem. O que está oculto a gente sabe. O que está indeterminado a gente não sabe bem. Então, esta é a lógica. Quando eu falo sobre o sujeito indeterminado, eu falo sobre um sujeito em que a sua ação está assim indeterminada. Você não sabe quem está praticando a sua ação. Então, essa é a ideia. Vem cá. Anote aí. Não se sabe quem praticou a ação do verbo. Maravilha. Queridos, só há duas formas de termos um sujeito indeterminado, tá bom? Quais são essas formas? Olha o que eu fiz bem aqui. Vou até corrigir. Prontinho, corrigido, ó. Você vai ter um sujeito indeterminado quando você estiver diante de um verbo na terceira pessoa do plural, veja, sem referência. Então, veja só. Vamos analisar aqui essa primeira oração. Cadê o meu verbo? Falaram? Encontrou o verbo, não encontrou? Maravilha. Você vai fazer o quê? Perguntar quem? Quem falaram na hora de você na reunião? Perceba que nós sabemos que alguém praticou a ação de falar. Nós só não sabemos quem. Ou seja, o seu agente está indeterminado. Logo, eu não sei quem praticou a ação do verbo. Indetermina-se o sujeito porque a pessoa deseja não passar a fofoca completa. Tipo, falaram de você na reunião. Tá, e você não vai me dizer quem foi? Não posso. Veja que há a vontade de não falar quem é que está praticando determinada ação.
E também há o seu desconhecimento. Então, por exemplo, eu posso dizer: pegaram minha bolsa. Quem pegou? Quem é que praticou a ação de pegar? Não sabemos. Só sabemos que alguém praticou esta ação. Isso é sujeito indeterminado. O oculto, ele vai ter aí eu vou saber quem é que praticou a ação, tá? E aí, o que significa essa ideia de não ter referência? Perceba, os alunos da minha escola são terríveis. Outro dia, esconderam a bolsa da colega no telhado. Vamos fazer uma análise sintática? Ó, são e esconderam. Esconderam. Vamos analisar o primeiro verbo, ó. Quem é que são terríveis? Os alunos da minha escola. Isso é sujeito. Cadê o verbo? Alunos. Desculpa, cadê o núcleo? Alunos. Vamos lá. Outro dia, esconderam a bolsa da colega no telhado. Queridos, percebam o seguinte. Esconderam. Vou até mudar a cor. Perceba que o verbo esconder, ele está na terceira pessoa do plural. Mas ele tem referência? Tem. Veja só, se eu venho e pergunto, quem é que esconderam a bolsa da colega? Os alunos da escola. Então, veja, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um sujeito oculto. Muito cuidado, a banca vai dizer que o verbo esconder tem seu sujeito indeterminado. Não, não tenho. Ele só vai ser indeterminado se não houver referência. Se houver referência, seu sujeito será oculto ou qualquer outro. Por exemplo, aqui meu verbo está na terceira pessoa, mas o meu sujeito está explícito dentro da própria oração, tá? Então, maravilha. Por que ele é oculto, esse sujeito? Porque o sujeito não está dentro da oração. Fez sentido para vocês? Então, maravilha. É diferente desta construção. Falaram. Quem falaram? Eu não faço ideia. Aí eu quero que você preste atenção numa coisa. Você vai pensar, meu Deus, professora, mas não poderiam ser eles? Mas quem são eles? Não sabemos. Então, vou fazer um esqueminha aqui para vocês, ó. Quando eu tenho a primeira, a segunda, a terceira. Primeira, opa, segunda e terceira pessoas. Vamos lá. Primeira quem? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Percebam uma coisa. Quando eu tenho até a segunda pessoa do plural, vou até fazer diferente. Pra cá. Quando eu tenho até a segunda pessoa do plural, eu tenho meu sujeito oculto. Agora, quando eu tenho a terceira pessoa, eu tenho um sujeito indeterminado. Vou colocar pra cá para caber. Indeterminado, tá? Isso quando o verbo está sem referência. Certinho? Então, se eu tenho a primeira até a segunda pessoa do plural, sem estar escrito ali o que é, você já vai ter um sujeito oculto. Agora, se você tiver a terceira pessoa, aí você precisa observar se o seu sujeito está oculto, se ele está indeterminado ou se ele está explícito, tá bom? Aí o contexto que vai te ajudar. Segunda parte, segunda forma de termos um sujeito indeterminado. É quando eu tenho um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação mais o se. E aí você vai me dizer, professora, eu não sei nem o que é isso. Não se preocupe, tá? Por hora, eu só preciso sinalizar a vocês que estas construções formam um sujeito indeterminado. Mas falaremos melhor sobre isso quando eu for falar sobre vozes verbais, que eu vou precisar fazer uma diferenciação entre partícula passivadora e indeterminação do sujeito, e novamente quando eu for falar sobre as funções do se. Então, este assunto voltará. Então, nada de desespero neste momento, tá bom? Você só vai saber que, para você ter um sujeito indeterminado, você precisa ter essas duas construções. Verbo na terceira pessoa do plural sem referência, ou verbo transitivo indireto, intransitivo, ou de ligação mais o se. O que este se ele é? Este se, dentro desta construção, ele é chamado de índice de indeterminação
do sujeito. É isso que esse bonito é, certo? Então, vamos lá, ó. Precisa-se de mais recursos nas escolas públicas do país. Cadê o meu verbo? Precisa. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo indireto. Do que se precisa? De mais recursos. Esse se aqui, ó, ele é o quê? Eu vou até colocar aqui a sigla. Ó, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Ele vai sinalizar que o sujeito do verbo precisar, ele apresenta o seu sujeito indeterminado. Então, uma outra observação. Nesse caso, vou jogar para cá, assim. O verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Lembrando, falarei melhor sobre isso quando? Falarei sobre transitividade na aula de transitividade. Falarei sobre as funções do se em vozes verbais e falarei novamente na aula que está reservada somente para as funções do se. Tudo bem, pessoal? Então, maravilha. Por hora, só uma outra observação, só para eu dormir tranquila. Se a banca trouxer outra construção diferente dessas duas e dizer que é sujeito indeterminado, a questão está errada. Para eu ter sujeito indeterminado, eu tenho essas construções aqui. Tudo bem? Agora sim, eu finalizo a nossa aula e eu volto para a parte 2 dos tipos de sujeito. Certinho? Um beijo. Até daqui a pouco.